Alô, som. Vamos lá, turma. Vou dar boa noite para a turma que está online. Já está tudo certo aqui, beleza? Vamos lá. Boa noite para vocês. Estão bem? Tá aqui. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos. Quem aí estava no sábado jovem aí? Bênção, hein? Já estou contando os dias para o próximo. Já teve gente me perguntando assim, vai ser sábado que vem já? Bom seria, mas ainda não. Vamos começar primeiro uma vez por mês. Temos muitas programações na igreja e depois a gente, quem sabe, toda semana. Mas vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vocês que estão aqui. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Alguém? Tem uma lá atrás, bem-vinda. Você também? Muito bom, vamos orar? Amado Deus, Pai, queremos te agradecer por essa noite, por esse ajuntamento mais uma vez que o Senhor permite. Louvar o teu nome pelo final de semana, Deus, de muitas bênçãos, ó Pai, de muita presença do Senhor aqui nesta igreja. Te agradecer, ó Deus, pelo início desse projeto do Sábado Jovem, ó Deus, como foi marcante para nós, como foi, Deus, um tempo abençoador para todos nós aqui. Sabemos o que o Senhor fez, ainda é o começo da tua grande obra que o Senhor há de fazer na vida de cada um de todos nós aqui jovens, ó Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe-nos nesse dia, nesse encontro, que seja mais um momento de aprendizado, Deus, um momento também de crescimento e amadurecimento, ó Deus, diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão aqui nesta noite e também abençoe aqueles que estarão acompanhando pela internet, Deus, que o Senhor, Deus, derrame graça sobre nós, entendimento, discernimento, ó Deus, e sensibilidade à Tua voz. É o que nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar louvando ao Senhor. Essa música aqui é bem conhecida, vai ter letra aí também. Meu alvo. Vocês têm que me ajudar, tá bom? Vamos lá. As palmas. Tá. Estou subindo pra um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz, tudo novo se faz. e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, e sou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Diga, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e nessa estrada, eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar.
ouvir vocês. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Obrigado, Carol. Todo mundo já pegou um númerozinho aí com o Régio? Alguém não pegou o númerozinho da sorte aí? É da sorte, gente, né? Não é do mal, não. Vocês estão com medo? Hoje eu quero ouvir gente conversar aqui. Hoje eu quero gente participando. Vamos lá, boa noite para quem está ouvindo aí. Deus abençoe. Valeu, Caleb. Vamos lá. O que vocês acham que tem a ver esses númerozinhos aí, hein? Sorteio de quê? Para ler. Para falar. Rapaz, hoje tem gente, hein? Ainda bem que o lanche está reforçado. Eu acho, né? Eu acho. Ô, gente, ontem quando saiu as redes sociais do ar, ficou aquele tempo, que eu vou confessar que foi uma paz no meu coração, porque é o dia inteiro o povo mandando mensagem, WhatsApp, foi um tempo de paz, e foi um tempo também que eu aproveitei para refletir um pouco. Joga aí o próximo slide. E aí eu fiquei perguntando, até coloquei um pouco lá no grupo, será que as redes sociais estão se tornando uma criptonita? Será? Ô Emiliane, vamos jogar aquele programinha aí? Aquele da internet que eu te mostrei agora. Joga lá para nós na tela. Ó, aperta naquele botão laranja lá para mim. Aperta aí para mim. Tchararam. 18. Quem é o 18? Hã? 18. Pode levantar a mão quem é o 18. Alguém tem que ser o 18, não é possível. É que eu fiz número até 60, né? Então, não tem 18? Olha lá, hein, gente. Tá aí? Então vai de novo. Alterar, Pode fechar essa propaganda aí. Bota 60 lá, senão vai demais. Ali você escreve 60. Pode digitar. Isso. Que rufem os tambores. 3. A Rafaela do pastor. É hoje. Filha de pastor, vai saber responder. Vou até botar a tua... Olha, já passou mal antes de falar, não falei nada ainda. Ai, não, né? Põe lá no PowerPoint de novo. Eu quero ouvir da Rafaela se ela concorda que o WhatsApp, o Instagram, Facebook é uma criptonita. E se concorda, por que que é? Sim. E por que você acha que é? Vamos falar no microfone? Hoje eu estou igual aquele programa de auditório. Pode falar. Fala. Então fala pertinho de mim que eu vou traduzir. Tô não. Por que você acha que é? Muito bem.
Ela, não, isso acontece em São Francisco para lá. Ela disse que sim, porque rouba o nosso tempo e quando a gente fica muito tempo no celular, a gente não ora, a gente não lê Bíblia. É verdade? Então, será que está sendo uma criptonita? Eu também acho que sim. E aí, o perfil da Convenção Batista publicou hoje a resposta. O importante é não perder a conexão com Deus. Deixa eu passar o slide aqui para o povo também do online, que daqui a pouco eu esqueço. O importante é não perder a conexão com Deus. E aí, aquela frase ali de baixo que me chamou a atenção. Como que anda a sua conexão com Deus? Será que tem que desligar o modo e ligar de novo? O cabo está cheio das gambiarras. Deus deseja estar online conosco, a decisão está com você. Deseja fazer o login? Tente, pois vale a pena. E eu estava refletindo nisso, o quanto o celular, vou ampliar um pouco o mapa para o celular e não só as redes sociais, tem tomado nosso tempo. O que é a criptonita? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, mas para quem está vindo aí, não veio desde o começo, a criptonita não pode ser simplesmente pecado. Se eu resumo a criptonita na palavra pecado, eu estou resumindo muito o que seria o impacto dela. Mas a criptonita, traduzindo, é tudo aquilo que me rouba de Deus. O pecado me rouba de Deus. E se o telefone está me roubando de Deus, aí é um problema. Então pode ser que você esteja sobre o efeito da criptonita. Então aqui, e ontem eu fiquei observando a quantidade de memes que surgiu sobre essa abstinência do que o povo tem, né, que sentiu ontem. Cadê o WhatsApp? Teve gente que falou assim, que nunca mais ia voltar Instagram e Facebook. Aí já vi gente completamente desesperada, já começou o povo a ficar imaginando, o que vai acontecer com os ricos, que vai mostrar agora para quem que é rico, e aqueles que acham que é rico, que também ficam falando que é rico, mas não é, como é que vai ser a vida de verdade agora, fora do Stories? Mas voltou. Mas aí eu fiquei pensando numa pergunta, vocês vão entender que tem tudo a ver com o nosso estudo, qual é o grau de dependência do ser humano hoje das redes sociais? Ontem foi tão incrível o que aconteceu, que foi quase um pouco mais de 6 horas, né, sem as redes sociais, que tinha internet, só que sem o WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, parece que não tinha internet. Tem gente que ficou lá, modo avião, liga o Wi-Fi, liga o 3G, cadê? Conectando, nada, mas tinha internet. Parece que a gente esqueceu que podia acessar talvez um YouTube da vida, né, uma outra página na internet, né, assistir uma pregação, né, a gente estava esperando voltar o Instagram, para atualizar o Stories, o WhatsApp para ver o status, para mandar um áudio. A gente está muito dependente. Aí eu fiquei fazendo uma analogia, e se a gente invertesse esse grau de dependência da rede social, a gente também ter esse mesmo grau de dependência de Deus, como é que seria a nossa vida com Ele? Ia mudar bastante, porque a gente viveu 6 horas aí sem rede social, mas será que a gente não está percebendo que às vezes a gente está passando 6 dias sem Deus, 6 semanas sem orar? 6 horas sem o celular foi fácil, difícil é ficar 6 horas sem ouvir a voz de Deus. Isso deveria nos assustar, mas a gente fica, porque nós não estamos querendo depender de Deus como a gente depende da rede social, e aí nós estamos debaixo da criptonita. Criptonita é o que nos rouba do nosso propósito, e aí o propósito para todos nós é que? Glorificar a Deus, ser semelhante a Ele. Se algo está me roubando de Deus, é uma criptonita. Estava até brincando com a Simone, ela viu os bolos ali, o bolo de chocolate ali, de cenoura, ela falando, o chocolate é a minha criptonita. De várias pessoas, né? O grande problema, gente, que não dá para viver sem rede social, concordo. O grande problema é que ela está nos dominando, e aí se nos domina, aí há um problema.
Dá até para viver, justamente. Facilita. Eu quero dizer que ela não pode ser um fim, precisa ser um meio. A mesma internet que aproximou muita gente, ela afastou um monte de gente um do outro. Aí eu vou fazer um desafio aqui. Quem aqui já teve a curiosidade de olhar lá no celular? Não sei se todos têm, mas no iPhone eu já vi que tem. Eu olho sempre a quantidade de horas que a gente passa nas redes sociais. Hã? Ô gente, lá em ajustes, eu não lembro agora o lugar certo não, mas vocês devem achar aí no telefone de vocês. Vai lá de curiosidade e olha lá e fala assim, gente, eu passo isso 6 horas. Teve gente que eu já vi em um congresso online, alguém pessoal falando lá que a gente passava 10 horas. E não pode ser que não seja difícil aqui ter gente que passou não, por dia. 8. Geralmente a média fica de 5, 6. Não baixa menos que isso não. Não baixa não. Mas aí eu vou fazer agora uma outra pergunta. Vocês ir para casa com essa hoje para incomodar. Pois vocês acham aí quantas horas que fica nas redes sociais? Se alguém que der menos de 4 horas, diferenciado. Eu coloquei um bloqueio no meu Instagram. Não sei, eu estou falando porque eu tenho da Apple, faz isso. Você coloca um temporizador. Tipo assim, um limitador. Quanto tempo que eu quero ver o Instagram? Eu coloquei lá, 1 hora por dia. Quando dá 1 hora, ele vai, ele fecha o aplicativo. Lógico, você pode ir lá e apertar para continuar. Mas por que eu fiz isso? Disciplina. A única forma de vocês melhorarem essa questão do uso do celular, das redes sociais, é disciplina. Então comece a observar, se eu fico 6 horas, 7 horas, 8 horas, por semana, por dia, comece a fazer um desafio, não, essa semana eu vou baixar 1 hora. Não vai de uma vez falar assim, não, essa semana acabou. Não sei se você vai fazer um jejum. Tem que ser gradativo, porque senão você vai começar hoje, amanhã já está lá de novo. Mas o desafio é disciplina. Comece a reduzir. Porque se a gente fica 6 horas no telefone, aí você tem que fazer uma outra comparação. Quantas horas você passa orando? Horas! Vou baixar, quantos minutos? E lendo a Bíblia? Porque a gente é capaz de ficar com essa posição aqui, ó, horas. Mas essa aqui, ó, a gente não passa 10 minutos. Então, gente, se a gente está fazendo isso, criptonita vai nos matar. Hã? Oi, gente. Empolgou? Como aquela figurinha ruim que empolga, né? Então o que eu quero dizer para vocês, que eu queria começar com esse assunto hoje, é porque ele é muito real. A história do super-homem é ficção, já falei, mas a criptonita, ela é real. Começa a vigiar, gente. Começa a vigiar, porque senão Deus vai continuar online e a gente continuando ausente. Lembra da época do MSN? Quem é da época do MSN aqui, hein? Nossa, só a galera dos 25 para cima, eu acho. Botava lá invisível, mas estava online. Tem um monte de gente que está colocando invisível para Deus aí, mas está online aqui no mundo. Então, gente, vamos começar a alterar o nosso status aí para disponível, porque Deus está disponível. E a conexão com Ele não cai não. Essa nunca cai. Quem é fibra ótica perto dessa conexão? Jesus veio, conectou, jogou fora o modem, falou assim, a partir de hoje nem precisa de modem, acabou. Está liberado o acesso, é só fazer o login.
E esse login, gente, é oração, disciplina, vocês têm que pensar muito nisso. E aí, vamos lá, pode passar, o Emiliane. Revisão. Por causa desse tempo de ontem, dessa pequena reflexão do WhatsApp, eu resolvi fazer uma outra reflexão. O capítulo 6 e o 7, que a gente veria 8, 6 e 7 ou 7 e 8? Eu confundo esses capítulos. Nós estamos no 6 e 7. A motivação e o poder do 1. A motivação, ela vai falar sobre a glória de Deus, que precisa ser revelada em nós. E o capítulo 7 vai falar sobre o poder do 1, que é o que a gente já está falando desde a semana passada. Que nós falamos da igreja de Corinto, que nós estamos falando de Paulo, que exortou aquela igreja, falamos de Acã, lá na época de Josué, que pegou uma capa e afetou todo mundo. Então eu não vou entrar no capítulo 6 e no capítulo 7, porque ele é um complemento daquilo que a gente já viu. O próximo tópico do livro é apresentando a criptonita. Aí o negócio vai começar a apertar cada vez mais. Desses primeiros 2 capítulos, ele é um pouco de introdução, e no capítulo 3 e 4, que vai falar dos efeitos e como destruir, que aí o negócio vai arrematar com chave de ouro. Aí alguém me perguntou, mas quando acabar o livro, nós vamos fazer o quê? Não, vamos continuar no Kryptonita, não vai acabar o Kryptonita, inclusive não vai trocar de nome também não. Vai ser esse mesmo nome, nós vamos continuar com esse grupo, já estou pensando no próximo material. Então, continue chamando gente, eu quero encher essa igreja para a gente estar estudando a Bíblia. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer um resumo do que a gente já viu até hoje. Tem umas folhas aqui, eu vou pedir para vocês ir passando. Ô Régio, me ajuda aqui. Eu mostrei para a Jéssica, ela falou assim, você vai dar prova? Não, não é prova. Vai passando para o povo aí. Vou explicar o que é essa folha aí. Ah, gente, eu esqueci de dar a balinha da Rafa, uma balinha toffee de creme de avelã, que respondeu, ganha 2, sem o que responder. Que vai, né, que está intencionado aí, bem intencionado, e compartilha a balinha. O que será essa folha, gente? Tem umas perguntinhas aí, eu coloquei essas perguntas. Ninguém vai ficar de recuperação nessa prova, não é prova, tá? Isso é um guia, que ninguém vai precisar responder agora, vocês vão levar isso para casa. E eu quero muito... Hã? Vai poder pesquisar o material que a gente já estudou. Hã? Vou ter que separar, né? Na minha época era a época que valia 30, 40, como é que era? Hoje é como? Mesma coisa? Vale 100, hein? Vamos ver se eu calculei bem a quantidade. São 15 perguntas. Por que eu quis trazer esse guia para vocês aí? Porque, gente, nós estamos no discipulado. Discipulado não pode ser só falar. Se o que a gente está falando aqui, hoje nós estamos na 4ª semana, vamos fechar um mês de criptonita. Isso que está sendo falado aqui, isso precisa ser impactado na sua vida de alguma forma. Várias pessoas já me falaram, já me deram testemunho sobre questões que mudaram na sua vida, de que se sentiram incomodadas, e a ideia é essa. Mas você não pode vir aqui, ouvir, continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Senão, que estudo é esse que não produz nada na nossa vida? Então a ideia é de vocês levarem isso para casa. Tirem um tempo, não precisa ser hoje, durante essa semana. Responda com sinceridade. Tem perguntas aí bem pessoais, tem perguntas mais abrangentes. Eu quero testar o que vocês estão prestando atenção? Não. Mas eu quero que vocês mesmos percebam se vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui. Então a ideia é exercitar o que vocês estão ouvindo. Hoje eu vou fazer uma explanação dessas perguntas, então vocês prestem bastante atenção para vocês escreverem depois. Ah, vai ter que trazer para mim semana que vem.
Até pensei de fazer isso, mas eu vou deixar aberto. Quem quiser me mandar o estudo preenchido, pode mandar por foto, não precisa trazer impresso não. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você vai ver perguntas aí que são de fato lutas que você está vivendo, por isso que eu estou pedindo para você ser sincero. E eu quero poder te ajudar a superar essas lutas. Então, se você quiser compartilhar a sua resposta, você pode compartilhar. Se você for compartilhar com outra pessoa, toma muito cuidado. O pastor Roberto sempre fala isso. Quando você vai pedir ajuda de alguém, você tem que procurar alguém que tem que estar pelo menos acima de você no que você está vivendo. Então, se você considera essa pessoa capaz de poder te ajudar, você pode compartilhar. Mas isso aí é para ser seu. Não é para você fazer em grupo, não é para você contar para as pessoas, não. É para você fazer o exercício seu de consciência, de pensamento, de reflexão. E se você quiser falar comigo, você me manda. Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui, a ideia é a gente crescer. Pode passar. Por quê? 3 palavras eu vou deixar para vocês. Se isso não acontecer, vai ser em vão o Kryptonita. Eu falei aqui no sábado jovem sobre a história do filho pródigo, lembram? No finalzinho da minha mensagem, quando ele cai em si, eu falei essas 2 atitudes que ele teve: decisão e atitude. Só tem 3 formas da gente sair daqui destruindo essa Kryptonita: é com decisão, com atitude, com constância. Primeiro, decisão. O que é decisão? O que foi decisão para o filho pródigo? Caiu em si. A decisão dele fala assim: vou voltar. Até aí, nesse momento, não se levantou, mas entendeu que era preciso levantar. Então, decisão é você olhar para dentro de você e falar: qual é o meu problema hoje? Qual é a minha Kryptonita hoje? O que é que está me roubando de Deus hoje? O que é que está ocupando a maior parte do meu tempo hoje? Você precisa cair em si e tomar essa decisão de pensar: por que isso está errado? Qual é o caminho certo? A decisão, ela é muito importante, porque tem muita gente que só promete, que só acha que é algo errado, algo é certo, mas não decide. Decisão. Só que eu coloquei uma setinha ali que uma coisa puxa a outra. O filho pródigo decidiu, mas depois o que ele fez? Se levantou e foi. Também não adianta você só olhar para dentro de você, fazer essas perguntas, responder, e aí isso ficar só no papel. Atitude. O que nós estamos falando aqui no Kryptonita? Que para vencer, você vai ter que fazer o quê? Confrontar. Confrontar. Confrontar é como você estivesse jogando toda essa Kryptonita na parede e falar: a partir de hoje, algo vai mudar. Vou me levantar, vou voltar para a casa do Pai. Vou abandonar aquilo que está roubando do meu propósito de Deus. Atitude significa ação. Tem que ter ação. Igual eu falei no sábado jovem, você não é o que você promete. Você é o que você faz. Então tem muita gente que fala que vai lá para a arena do Stanley, perder uns quilinhos, mas só fala, mas não vai. Tem muita gente que fala que vai parar de comer doces, mas só fala, mas não para. E tem muita gente que fala que vai matar a Kryptonita, mas só fala, mas não faz. Atitude. E aí vai custar. Sair de um lugar para outro vai exigir alguma coisa. E por fim, constância. Por que eu quis colocar constância, que eu não falei no sábado jovem? Porque a constância ela é muito importante para manter. Porque não adianta você só chegar no seu entendimento de que algo precisa mudar. Não adianta você começar a mudar se isso não se tornar uma rotina na sua vida. Se isso não se tornar algo que vai ser constante na sua vida. Porque o grande erro de muitos jovens adolescentes na briga contra o pecado, grande erro, é achar que ganhou uma batalha, ganhei a guerra. Errado. Não ganhou. Porque vai chegar um dia que você vai chegar em casa e falar assim: hoje não caio. Não, não adianta. Não vou assistir, não vou conversar, não vou. Você não faz. Mas chega no outro dia, você está cansado, você está lá, mas
tranquilo, ou você não orou tanto, você não leu a Bíblia tanto, você está mais fraco na fé, o que acontece? Caiu de novo. Aí aquele sentimento de culpa, né, de acusação que você tinha sofrido, volta tudo de novo. Não ganhou a guerra. E eu vou falar mais, essa guerra não vai acabar aqui não. Só acaba o dia que nós partimos para a glória. Então, gente, a realidade dos fatos é que nós estamos em guerra. E nessa guerra eu preciso lutar todo dia. Eu falei aqui, vou repetir. Carne e espírito, que você alimentar mais, vai ganhar. Então, lutando todo dia aí dentro do seu coração, todo dia. Ou você vai fazer aquilo que Deus quer, ou você vai fazer aquilo que o diabo quer. Não tem outro meio termo, não dá para ficar em cima do muro nisso. Não dá. Então, constância. Se vocês não lembrar de nada do que eu vou falar aqui hoje, lembra dessas 3 palavras. Decisão, atitude, constância. Então vamos lá, o que a gente já falou aqui até hoje? Para tudo, vamos sortear mais um número. As perguntinhas fáceis eu vou sortear, difícil eu vou ajudar. Vamos lá, na tela, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Número 15, quem é o número 15? Se apresente. Número 15. Número 15. O número 15 está aqui. Gente, olha a criptonita. Às vezes é ela, né? Quem é o 15? Ah, que eu esqueci do 15? Ah, tem um número no chão aí, Régio. É porque pode ser que algum ficou no meu bolso, que eu tirei. Tá aí? Tá lá, com vergonha. Não precisa ter vergonha, não precisa. É a primeira vez que tá vindo? Não, né? É? Não vou dar uma colher de chá, porque a primeira vez não vai saber do que nós estamos falando. Tá perdoada só por isso. Mas hoje você vai começar e não vai parar de vir mais. Amém? Solta mais um aí. 1. Aqui, você também é a primeira vez, né? Não? Ah, é porque vocês ficam de máscara, eu não conheço todo mundo. Como é seu nome? Ah, você que é a Juliana. Tem gente lá, gente, que eu tenho os números salvos, os nomes, mas eu ainda não conheço todo mundo pela fisionomia. Juliana, vai lá no PowerPoint. O que você acha que é a criptonita do cristão? Muito bem, salva de palmas para ela. Ganhou 2 balinhas. Tudo aquilo que nos afasta dos propósitos de Deus. Ela prestou bastante atenção. Gente, é isso mesmo. Então, quando alguém chegar para você lá na rua, igual eu estou sabendo aí que tem gente que está indo abastecer, está indo no supermercado, o que é esse monte de cá aí na rua que vocês estão com essa camisa? Criptonita. O que é a criptonita? Você não pode simplesmente falar assim, é o pecado. Porque tem gente que não vai entender o que é pecado. Só falar, é tudo aquilo que te afasta de Deus. Ponto. Se é o celular que está te afastando de Deus, é a criptonita. Se é a bebida que está te afastando, é a criptonita. Se é a série que te rouba o seu tempo, é a criptonita. Se é um monte de coisa. Então, essa é simples, é só para introduzir o assunto. Agora, vamos lá. Então, já que eu tenho convicção que existem áreas na minha vida que estão sob... agora é a pergunta. Tenho convicção que existem áreas na minha vida que estão sob os efeitos da criptonita? Essa vocês vão responder em casa, simplesmente assim... diagnóstico. Olhar para dentro de você e falar assim, onde é que está essa bendita criptonita? Porque o super-homem lá na ficção lá do Clark, Smallville e tal, ele não chegava e as pessoas avisavam, tá ali, foge. Não. Quando ele menos percebia, ele começava a ficar fraco, começava a ficar esquisito, ele sabia que tinha uma criptonita lá. No pecado a gente tem que descobrir onde é que ele está. Então vocês têm que fazer aí uma reflexão, como médico,
Eu fui no dentista de novo essa semana. Deus é mais, gente. Uma dor de dente absurda. Fui lá, doutor, o que será? Aí olhou um dente aqui, beleza e tal. Eu não sabia o que era, tomei remédio, mas graças a Deus parou de doer. Mas eu não sabia a resposta. Tive que ir no quem entendia, para ele diagnosticar. Tomara Jesus que não dê canal. Mas a dentista aí, ó. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Vocês têm que diagnosticar onde é que está a criptonita na vida de vocês. E aí comece olhando pelo tempo. Onde você gasta o seu tempo pode ser aí a raiz dos efeitos da criptonita na sua vida. Terceira, hoje vai ser mais rápido, tá, pessoal? Quero dar uma passada aqui, não vou demorar tanto não. Terceiro, considerando que se o pecado não for confrontado, pode fazer o mesmo que a criptonita faz com o super-homem. Qual o pecado que eu não estou tratando hoje? O que é que fala esse texto lá de Tiago 1, que a gente já leu aqui? Fala do pecado, né? Que o pecado produz em nós o quê? Abre lá, Tiago capítulo 1, versículo 14. Onde é que está Tiago na Bíblia? Depois de Hebreus. Onde é que está Hebreus? Está passando aí no Novo Testamento. Tiago 4. Tiago 1, 14. Olha o que a Bíblia fala. Tiago 1, 14 a 16. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos. Observe que parece uma escadinha. Ó, começa onde? A cobiça. Aquilo que você está passando os olhos aí e tal, cobiça, está te seduzindo. Quando essa cobiça consegue te atrair pela sua sedução, e aí isso se torna pecado, consumado, qual é o resultado? Morte. Sedução, cobiça, atração, pecado, morte. E aí você tem que olhar nas suas atitudes, que pecado é esse que está me trazendo morte e eu não estou jogando ele na parede? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver, porque se você não souber que está roubando sua força, você daqui a pouco está morto e não sabe por quê. Ou, como a igreja de Corinto, vou dar a dica já da próxima pergunta que tem aí, até sabe, mas acha que não tem nada a ver. Acha que não precisa tratar. Então, eu preciso saber qual é o pecado que eu não estou tratando hoje. Mais uma. Vamos perguntar no sorteio essa. Essa é fácil. Não vou perguntar muita gente não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vai ser só umas 35. Nota 10. Quem é a nota 10? A Vande? Quem é? Elissa? Já vem no Kryptonita mais de uma vez? Primeira vez? Então seja bem-vinda. Volte mais vezes. Vamos pular. Dá uma colher de chá para quem está vindo hoje que não está ambientado no assunto. Mas quem está vindo hoje, está entendendo? Está entendendo o que nós estamos falando? Nós não falamos aqui de super-homem, nós estamos falando de pecado. Vai lá então, mais um aí. 48. Hã? 48. Quem tem o 48? Não parecendo aqueles negócios de rir. Mateus? Já vou até com a bala. É mesmo? Diz que ele vai falar até no microfone. É um influencer, conversa com a turma nas redes sociais. Ô Mateus, fala para nós aqui. Joga lá, o Emiliane, no PowerPoint. Fala para nós aqui. Pergunta 4. Quais os efeitos
que a criptonita causa? Não vou falar você não, vou falar geral. Quais são os efeitos da criptonita? O que ela causa? Eu já dei várias dicas aqui já nessa introdução. O que você acha? Fala aí para mim. Umas duas, tá bom. Tá no efeito da criptonita. O que acontece com essa pessoa? Fica como? Fica forte? Que mais? Ó, se você sabe que a pessoa que está no efeito da criptonita está fraca, o que pode acontecer mais com essa pessoa? Morte. É a mais pesada de todas, mas é verdade. Palmas para Mateus. Aí eu quero que você chegue agora e olhe na sua vida, uma vez que você já identificou a criptonita, o pecado que você não está tratando, o que ele está produzindo em você. Ontem foi um teste. Eu combinei com o Zuckerberg lá, eu falei, Mark, dá uma desligada aí que eu vou fazer um estudo na terça, só para a galera entender o que é criptonita. Foi um teste, uai. Se você não conseguir ficar sem Instagram, pode ser que isso aí está te deixando fraco com Deus. Porque pode ser, gente, que às vezes quando a gente está na vida, no dia a dia, com as amizades aí, quem está te vendo acha que você está, fortão, top. Mas e lá dentro do coração, que só você sabe? Quando você fecha a porta do quarto, que aí você aí vai botar a cabeça no travesseiro, e aí não tem como esconder de Deus. E aí o que acontece? Então a criptonita que nos rouba a força é exatamente isso. Como destruir o que rouba a sua força? Então, óbvio, se eu estou sob efeito dela, eu estou fraco. E essa fraqueza pode significar várias coisas: esfriamento, afastamento de Deus, deixar você cada vez mais insensível à voz de Deus, cada vez mais ocupado com as coisas desse mundo, vivendo escravo do automático, vivendo escravo da internet, vivendo escravo da Netflix, vivendo escravo de um monte de coisa, porque isso vai fazer com que você fique fraco, e depois, que o Mateus falou aqui, é morte. É morte. O que é morte quando a gente entende na Bíblia? Não quer dizer que você vai morrer fisicamente. Um dia todo mundo vai morrer. Mas quando eu falo morte, que o pecado faz, é separação. A Bíblia fala assim, que o salário do pecado é o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. Então é simples. Se eu estou trabalhando para o pecado, o salário que eu vou ter dele é morte. Agora, se eu sou escravo, trabalho como servo de Cristo, o meu salário é vida. Que patrão que você vai escolher para trabalhar? Quem é que vai assinar a sua carteira? Quem é que vai lá olhar sua folha de ponto no final do dia? Aí que você tem que fazer uma pergunta. Porque senão, gente, é morte mesmo, é afastamento, separação, inimizade com Deus, é isso que o pecado faz. Vamos lá. 5, né? A 5 é: porque tenho evitado lidar com questões que me afastam do propósito de Deus. Vemos o cenário que vivemos sendo transformado pelas nossas atitudes? Por que a gente, lembra que a gente estudou aqui a pergunta evitada? Lembra lá, capítulo 2, eu acho, do livro? A pergunta evitada. Por que a gente evita? Porque a gente não quer o confronto. Se eu não evito, se eu evito é porque eu não quero descobrir a verdade. Eu não quero ser exposto. E aí, pelo medo da exposição, pelo medo do processo da restauração, pelo medo dessa cura que precisa acontecer, a gente prefere ir deixando para lá. Prefere vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas aí você tem que pensar, por que eu estou evitando lidar com isso? Não é pior ficar afastado de Deus do que parar, tratar, doer por um momento, mas depois você ficar sarado? Porque ninguém trata câncer com paracetamol. Não, é quimioterapia, vai causar muito efeito colateral.
E na luta com o pecado, para você derrubar esse pecado, vai custar alguma coisa. Vai custar. Por isso eu preciso confrontar. Vou repetir o que eu já falei até vocês não esquecerem. E o propósito dessa revisão hoje é para isso. Repetir, para vocês não esquecer. Eu preciso sair da zona do conforto, que não produz nada na minha vida, e ir para a zona do confronto, que por um momento é chocante, dói, mas produz transformação. Então vocês têm que pensar, porque se eu não trato, nenhum lugar que eu estou ambientado vai ser transformado. Isso não vai ser refletido nas minhas atitudes. E nós vimos no texto que nós fomos criados por Deus com a natureza divina, atributos dele em nós, para que a gente consiga viver uma vida extraordinária. Nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para ficarmos sob o domínio do pecado, vivendo amargurado, entristecido. Não, nós somos criados para fazer como o capítulo 6, que fala da glória, que cita aí a igreja primitiva. Nós somos criados para causar alvoroço no mundo, positivamente. Fomos criados para andar em unidade, cheios do Espírito. Foi para isso que a gente foi criado. Então vamos lá. 6. Sabemos que a criptonita nos causa fraqueza, doença e morte. Aí a resposta lá da pergunta do Mateus, que lógico eu só coloquei depois. O que está roubando hoje a minha força? O que tem me tirado a capacidade de viver como verdadeiro cristão? Você precisa fazer essa pergunta. É por isso que quando você for responder, desliga o celular. Não fica com interrupção, porque você vai ter que concentrar, refletir e ser sincero com você mesmo. Eu não preciso saber o que você está passando. Posso te ajudar, mas você mesmo precisa enxergar onde que eu estou errando. O que é que está deixando eu tão fraco? Por que que eu falo, vou começar a ir na igreja, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar e não consigo fazer isso? Porque tem alguma coisa me puxando para trás. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que fala que a gente deve correr uma corrida que nos é proposta, mas para eu conseguir correr essa corrida, eu preciso me desembaraçar de tudo aquilo que me atrapalha, do pecado. Não dá para correr para Jesus, vamos comigo, pecado. Não, é deixar para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas precisam ficar lá atrás. Não dá. Então eu preciso saber o que está roubando a minha força, está te impedindo de agradar o coração de Deus. A 7ª pergunta, agora já chegando nesses últimos capítulos que a gente estudou. Sabemos que somos um em Cristo. Qual tem sido o meu comportamento no corpo de Cristo? Tenho produzido impactos positivos ou negativos? Lembra lá de Corinto? Eu acho que tem uma pergunta aqui de Corinto. Lembra de Corinto? Um só, estava fazendo uma bagunça na igreja. E Paulo falou o que com a igreja? Expulsa esse cara daí. É porque somente ele estava errando, somente ele estava pecando naquela igreja? Não. O problema é que ele estava adulterando com a mulher do pai dele, dentro da igreja, o povo sabendo, e ninguém fazendo nada. Pode deixar, talvez o cara é famoso, talvez o cara é o cara que dá o maior dízimo da igreja, mas estava impactando no corpo, e eu preciso reforçar que nós somos um só corpo, tendo Cristo como cabeça. Então a ideia de corpo é de conexão. Se um pé machuca, o corpo sente. Se um dente dói, o corpo sente. Então eu preciso te fazer essa pergunta. Você, nesse ambiente de corpo, nesse ambiente de igreja, você está produzindo impactos positivos, ou seja, levando aquilo que Deus deseja para a glória dele, ou você está prejudicando o corpo? Como que eu prejudico a igreja? Quando eu ando em pecado. Não significa que você não vai pecar. Significa que quando alguém peca deliberadamente, Paulo fala lá que alguém que é dado ao pecado, existe a diferença. Nós vamos errar, gente, não adianta imaginar que você vai ser o super-homem ou a Mulher Maravilha que nunca mais vai errar.
vai errar. A diferença é que o pecado não pode nos dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O ponto é esse, que Paulo estava falando na igreja de Corinto. Então nós temos que saber que nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja do Senhor, e eu preciso ajudar, não posso atrapalhar. E aí eu começo a estreitar. Será que eu não estou vivendo como Acã, abraçado com a criptonita, acreditando que não sofrerei com as suas consequências? O que tenho feito para mudar isso? Lembra da história de Acã? Lá, Josué, povo de Israel, chegaram, derrubaram Jericó, lembra? 600 mil homens, pá, derrubaram tudo, entraram, beleza, mas antes, Deus tinha falado para eles, vamos fazer uma coisa, o que era? Não pegar nada, podia levar nada, tinha que tudo levar para o templo. Acã lutou lá, pá, passou perto de umas capas, umas pratas bonitas, uns negócios legais, vou catar para mim, colocou debaixo da tenda, escondeu, achou que nada ia acontecer. Aí, vamos para a batalha, cidadezinha pequenininha, ai, Josué, tranquilo, manda só 3.000, essa vai ser fácil, mandou 3.000, botaram eles para correr, matou mais de 30, e aí passou vergonha. Josué não entendeu nada, rasgou as vestes deles, falou, Senhor, o que é que aconteceu? E o Senhor fala o que para o povo? Acã pecou. É isso que ele falou? Israel pecou, ou seja, a igreja pecou, todo o corpo está em pecado. Essa é a diferença. Se eu estou abraçado com essa criptonita, não só eu vou sentir o impacto, toda a igreja sentirá esse impacto. Então, se você está com uma criptonita lá, uma capa lá escondida, achando que ninguém vai descobrir, lembra de Acã. Lembra de Acã, porque Acã foi descoberto, foi chamando um por um, é esse não, é esse não, é esse não, tribo por tribo, aí chegou na tribo de Judá, é essa, vai, família do fulano, do ciclano, Acã, é esse aí, e ele confessou, morreu todo mundo, ele e a família dele inteira, apedrejado, todo mundo morreu, pecado escondido, morte, criptonita escondida, morte, separação. Então, gente, eu preciso ficar atento, e aí vocês vão ter que pensar, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Essa aqui é de fazer sorteio, vamos lá, Emiliane, mais uma. Que eu acabei de dar a dica, não é possível. Quem será? 10 já foi. Quem é que foi o 10 mesmo? Ah, tá. 6. Você está lá? Ah, o Regis falou. Tchan, 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 tchan. 51. 51. Quem é o 51? 51 tá aí, Regis? Então tá aqui no bolo. É, gente, 51 não tem nada demais não. Nós vamos ajudar. Quem é 51? Não tem 51? Dou-lhe uma? Não precisa ter vergonha. Que sorteio final. Você não me complica não. Tem não, gente? Sério mesmo? Então tá. Hã? Ah, então vamos lá. A Vande pegou, ela vai até responder no microfone. Vamos lá. Vande, põe na tela. Ela virou. Oi. Porque a igreja de Corinto foi duramente confrontada por Paulo. Qual era o problema daquela igreja, Vande? O homem foi lá e ficou com a mulher, Aham. É a mesma.
Ó, não estou muito satisfeito, não. Não estou muito satisfeito. Gente, tá certo ou tem mais? Tem mais. Não é só o pecado. Por que que ele foi lá e pá, vocês têm que expulsar o homem? Na ceia, por que que o povo estava lá na ceia? Aham, mas o quê? Eu vou dar uma colher de chá para a Vande. Olha, era pecado, mas não é só pecado. É o que mais? Hã? Não confrontar o pecado. O problema não era o pecado dele. Vou te dar uma bala. Vou te dar uma bala. Pode? Não pode. Tem mais 4 aqui para 2 pessoas. O problema de Corinto não era na ceia. O que acontecia na ceia? O povo chegava cedo, né? O povo chegava cedo, fazia o quê? Enchia a pança, enchia a cara. O povo que chegava por último não tinha mais nada para comer. E o povo, ó, vamos celebrar a ceia. O outro lá vivendo imoralidade, tá tudo bem. Então o problema não é o pecado em si, também. Mas o problema é que Paulo foi duro com a igreja de Corinto, foi que eles não queriam fazer nada com o pecado. E aí, gente, tem que trazer para nós. Deixa eu ver se eu falei isso aqui nas perguntas. Eu tirei essa. Mas aí eu tenho que trazer para nós o quê? Ou eu estou sendo como a igreja de Corinto, que não trata o pecado, ou eu estou sendo como Paulo, que por amor, ele amava a igreja, mas ele falou, vocês têm que mudar de vida. Ou eu vou ser Finéias, lembra do Finéias? Viu uma lança lá no casal que estava lá, fazendo coisa errada, mas Deus falou assim, esse aí fez o que é certo, por causa dele a praga cessou, mas já tinha morrido muita gente. Então, pense, quem eu sou na história, Paulo ou a igreja de Corinto que resolve não tratar o pecado? Vamos lá, vamos para acabar aqui. 10, essa eu quero resposta. Que as próximas aqui eu não vou perguntar tanto não, mas essa aí eu quero. Número 10, quem é? Tarararão. 2, number 2, a Jéssica? Você? Vamos lá, número 2, como é que é o seu nome mesmo? Camila, é você? Estou começando a gravar, é a que pediu a camisa. Camila, vamos abrir o texto para entender? Abre lá. 1 Coríntios 11, joga aqui, Rolirix aqui, vou até botar na tela para vocês lerem comigo. 1 Coríntios 11, esse texto aí fala de quê? Ceia, mas é só de ceia? Aí que está a chave para essa resposta aí. 1 Coríntios 11, acho que você vai ter que fechar o PowerPoint, dá um ESC lá. 11:28. Isso, vamos lá, ó. Cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Esse todo mundo sabe. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, Camila mesmo, né? O que significa, volta para o versículo 28 lá. O que significa examinar a nós mesmos e discernir o corpo aqui em Corinto? Examinar. O que é examinar? Muito bom, reflexão, né? E discernir o corpo, está falando de que corpo? Discernir o corpo, está falando de discernir minha mão,
Esse corpo tá a ideia de, eu falei aqui, conexão. Que corpo que é esse? A igreja. Ninguém soprou não, né? Olha lá, hein? Certo, certa resposta. Pode bater palma para ela, que essa não era fácil não. Né? Fica a dica. O que significa examinar a nós mesmos? É fazer uma reflexão. Como eu estou para participar da ceia? Discernir o corpo de Cristo, conectados, vários membros. É isso que significa aquele texto. Eu preciso olhar para mim mesmo, mas também eu preciso olhar para o todo da igreja e aí ver se nós estamos de fato fazendo aquilo que Deus deseja ou não. Vamos avançar. Agora daqui para frente mais rápido. Deixa eu avançar aqui também. Estou sendo a mudança que Deus deseja que eu seja onde estou. Lembra daquele último capítulo que a gente estudou? Seja a mudança. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, sua amizade, você é quem na história? É aquele que faz a diferença? Eu nunca me esqueço disso. Na faculdade, eu tinha um trabalho lá do Nivem Orar, e a gente fazia aquele momento ali, toda terça e quinta, né? E o pessoal participava, a Hillary também participava lá. E era engraçado que quando eu chegava de volta na minha sala, às vezes, tinha alguma aula que o professor não ia, aí estava aquele povo batendo papo, eu chegava às vezes, era engraçado, eu falava, não, vamos mudar o assunto, porque o Carlos não é desse papo. Aí eu brincava com eles, né, e tal, eu falei, não, pode continuar o assunto, não tem problema não, porque alguém percebia alguma coisa de diferente em mim. Então, se eu sou essa pessoa que chega no ambiente, as pessoas, não, vamos mudar o assunto, porque aqui não cabe. É isso que a gente tem que fazer. Lâmpada, num lugar que já tem lâmpada, muda nada. Agora, vai ali no estacionamento agora e liga a lanterna do celular. É isso que a gente tem que ser, a lanterna do celular no ambiente das trevas. Então, eu preciso perguntar se eu estou sendo ou não. E aí, o que eu faço para me afastar da exposição da criptonita e viver uma vida que agrade ao Senhor? Se eu estou sob o efeito dela, vou voltar na história da carne e do espírito. Como é que eu mato a carne? Como é que eu deixo a criptonita de lado e não fico perto dela? Qual é a outra resposta? Alimento o espírito. Só tem esse jeito. O que é se alimentar do Espírito? O que é buscar o Espírito, se fortalecer? Disciplina espiritual. Preguei aqui na igreja esses dias disso. Você não tem outro jeito se você não parar e tirar um tempo para orar, se tirar um tempo para ler Bíblia, se tirar um tempo para ouvir uma pregação, alguma coisa que te aproxima de Deus. Você tem que parar um momento no seu dia e ter esse tempo. Porque senão você não vai conseguir, você vai ficar exposto, porque a carne vai estar lá, ó, latejando, só esperando a oportunidade, ó, para te dominar. Então, encher do Espírito é isso, eu alimentar das coisas do Senhor, escutar música que adora o Senhor, enche a sua cabeça de coisa de Deus. Se você diminuir um pouco do tempo lá, e começar, o seu Espírito vai ficar mais forte. Você diminuir um pouco do tempo lá da rede social e começar a escutar umas pregações, ouvir umas músicas de adoração, as coisas já vão começar, sua cabeça, sua mente vai estar com o Wi-Fi ligadinho lá no Senhor. Caso contrário, gente, vai acontecer igual ontem, cortou o sinal, você não escuta Deus não, se você não buscar. E aí, o que tem ocupado minha mente está de acordo com Filipenses 4:8? Quem sabe o que está escrito lá em Filipenses 4:8 vai ganhar essa bala aqui, sem ler. Quem sabe o que está lá em Filipenses 4:8? Quem se arrisca? Sem ler na Bíblia. Tudo o que for, dei a dica já. É difícil o texto, eu sei. Mas se conseguir pelo menos fazer assim, o raciocínio do que é o texto, eu vou aceitar. Vamos ouvir aqui, Como é que é o seu nome mesmo?
A Pávila. A Pávila começou a falar o texto. Tudo o quê? Isso mesmo. Nisso, pensai. Abre aí, Filipenses 4:8. Vamos ler tudo, porque é grande a lista, e eu gosto dessas listinhas da Bíblia, porque não tem como fugir, não. Eu vou te dar a balinha, o Pávila. Você foi, porque o texto é muito difícil mesmo. Mas você passou muito perto. Eu vou te dar uma bala, eu vou deixar mais uma aqui. Filipenses 4:8, olha lá o que está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aí o desafio que eu vou dar para vocês é: começa a analisar se o que você faz, o que você fala, o que você busca, que você ocupa o seu tempo, entra aqui. Teve alguém que contou essa história desse texto aqui como se fosse uma peneira. Começa a peneirar. 3 perguntinhas básicas. Vai me edificar em quê? Não edificou? Fora. Vai me aproximar de Deus? Não. Fora. Vai me fazer viver uma vida que glorifica a Deus? Vai me levar para mais perto de Deus? Não. Fora. Porque é isso que está escrito aqui: se não te for verdade, se não tiver respeito, temor do Senhor, se não tiver amor, tudo que é de boa fama, virtude, louvor a Deus, se não entrou nesse crivo, nesse filtro, nessa peneira, se não é isso que está ocupando o pensamento, deleta. Deleta. Tem gente que está precisando esvaziar a lixeira, né? Nem deletar, já é esvaziar. Porque, gente, se a gente não passar por uma limpeza aqui na mente, a gente não consegue vencer. Não consegue. E aí, por fim, que tipo de legado eu estou deixando para as minhas futuras gerações? E a última pergunta é: qual é a expectativa para a minha vida após estes estudos? Quem quer responder a 15 vai ganhar essa última balinha. Qual é a sua expectativa para quando acabar esse estudo do Kryptonita? Quem vai responder? Vou deixar vocês falar. Tem alguém atrás que vai falar? Qual a expectativa? Espera o quê? Um de cada vez, para não virar bagunça. Quem vai falar? Conseguir vencer a Kryptonita, é isso, Jordiane, parabéns. Esse tem que ser o objetivo de todos nós, gente. Se a gente sair daqui e continuar jogado no chão, está errado, não entendi, não consegui. O desafio, a expectativa nossa precisa ser: eu vou vencer essa Kryptonita. Só vence quando eu sei quem é, o que ela faz, e aí atuando com aquilo que Deus quer de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaram da revisão? Sim? Preencham aí essa atividadezinha simples aí para vocês mesmos. Faça essa reflexão. Isso aí é examinar a si mesmo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse estudo, por esse tempo em comunhão. Te agradecemos por esse momento, Deus, de crescimento na tua palavra. E agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos mostrado quem de fato nós temos sido diante do Senhor, e que tantas vezes estamos tão distantes. Nos ajude de fato a vencer essa Kryptonita, a vencer isso tudo que está nos roubando do Senhor, e que a gente possa de fato caminhar, correr, permanecer, perseverar, caminhando e olhando para Jesus, para o Senhor, somente o Senhor. Nos ajude, nos dê forças, ó Pai, a cada dia para permanecer em Ti. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bora tirar foto tradicional? Pode ser daí mesmo, pode ficar em pé aí mesmo. Vamos fazer aquela foto para bombar nas redes.